só vou te dar umas datas históricas para a gente entender o valor que a prata teve ao longo do tempo, né? A gente tinha uma relação de 2 gramas de prata para 1 grama de ouro. Né? Existia uma história lá de que um certo rei da Suméria fez um ataque lá ao Egito, se eu não me engano, e levou não sei quantas toneladas de prata, né? E nessa época, através desse episódio, foi constatado esse valor aí, né? Ou seja, praticamente era o mesmo valor. Então você tinha 2 para 1, né? 2 para 1, né? E a gente vai ver depois aqui que esse valor foi muito distorcido ao longo do tempo. Depois, 363 anos depois, esse valor passou para 12 gramas de prata para 1 grama de ouro, né? Depois, na época de Maomé, mais ou menos 600 anos depois de Cristo, foi para 16 para 1. Agora, já em 1792, né, foi criada uma lei que chama Lei da Moeda nos Estados Unidos, no Congresso americano, que determinou a relação de 15 gramas de prata para 1 grama de ouro. Né? Então, foi já uma instituição, né, do valor através de uma lei centralizada. E depois, um pouco mais adiante, em 1819, a gente tem o início do padrão ouro clássico, né, que começou pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha, que detinha muitas reservas de ouro na época, né? E aí foi quando começou a época de ouro aí, uma das épocas de ouro da prosperidade, né, onde os países reconheciam o ouro como ativo de maior valor, né, praticavam trocas baseadas em ouro, né, comércio baseado em ouro. As moedas Enfim, estavam lastreadas no ouro também, exatamente, né? as moedas eram 100% de ouro, de prata, né? Então, e não existia ainda o papel moeda, ou seja, existia já o papel moeda, mas ainda o ouro era que lastreava tudo, era o que dava contraparte. Valor, realmente, valor, né? Ou seja, confiança, né? A todo o negócio, a toda a transação. Bom, fala um pouquinho das propriedades agora da prata. A prata, ela tem uma origem no latim, que é a palavra argentum, que significa brilhante, né? E não é à toa que tem esse nome, né? Mesmo porque ela é considerada o metal mais brilhante que tem. Ele é o mais reflexivo que existe na natureza, né? Então, a partir daí, a gente pode entender essa aplicabilidade nos espelhos, por exemplo. Sim. Né? Usado muita prata para poder aproveitar, né, essa propriedade de reflexibilidade. Gente, e não é conversa, não. Deixa eu mostrar para vocês um artigo de prata. Esse artigo, inclusive, é da empresa do Lucas, o nome é Prata BDM. Gente, olha que coisa mais linda. Léo, consegue dar foco aqui para nós? Tá refletindo na câmera, eu não sei se a gente vai conseguir dar foco, ó. Olha que linda, gente. Grande monumento escalonado na frente. O símbolo do BDM digital nas costas. Eu não sei se vocês conseguem, aí em casa, consegue perceber esse aspecto do reflexo e do brilhante que o Lucas está sinalizando aqui, mas para mim que estou vendo ela assim ao vivo na minha mão, é realmente encantador. É incrível como é que a sociedade permitiu se perder na valoração das coisas ao longo do tempo. Como é que a gente dá mais valor num dólar, num euro, num real, ao invés de um negócio como esse aqui. Né? Que está na nossa mão, né, Carol? Que vale quanto pesa. Que vale quanto pesa. Né? Inclusive tem o certificado de autenticidade, mais adiante eu mostro para vocês de novo, mas é que ele falou desse aspecto do brilho e eu acabei me lembrando dessa bonitona, brilhante aqui. Legal. Mas vamos lá. Então, uma das características é o brilho, né? Depois a gente tem outras, como, por exemplo, a condução térmica, né? Um excelente condutor térmico. E o melhor condutor elétrico, né? Melhor que o ouro, inclusive. Por isso é muito utilizado também na indústria aí de eletrônicos, né? Elétrica, itens de elétrica. E também é usado no mercado de saúde, né? Ou seja,
como a prata coloidal, que é um grande exemplo aí de um antibactericida natural. Aliás, o melhor bactericida natural que a gente tem conhecimento, né? Então, são aplicações aí devido às características que ela carrega com si da natureza, né? Falar um pouquinho aqui dos usos, então, né, onde elas são aplicadas. A prata ela é amplamente conhecida como metal precioso, mas mais da metade da sua demanda vem das indústrias, né? Isso é uma constatação a partir do World Economic Survey de 2021. A gente vai ver agora mais à frente aqui quais são as aplicações, né? Então, a gente tem um gráfico que distribui aqui os setores de aplicações. A gente constata que 57% da prata minerada é utilizada na indústria, né? Então, é um item curioso isso, porque menos da metade é usada no mercado financeiro. Uhum. Ou seja, mais da metade é utilizada em setores industriais, né? Como a gente vê, ó, 23% no mercado de eletrônicos, 18% em joalheria, 4% em talheres, 3% em esterilizantes, 4% em soldas, 3% em fotografia e também os painéis solares aí com 10%. Né? Então, isso é um excelente, como que eu vou dizer, são grandes vantagens da prata porque é praticamente como você tivesse uma demanda garantida, né? Você tem diversos setores da economia que precisam da prata para funcionarem, né? Então, imagina um produtor de baterias, por exemplo, se não tiver prata, ele praticamente fecha as portas, né? Outro setor muito em desenvolvimento hoje em dia de painéis solares, né? Sim. Para garantir a energia aí de forma alternativa, né? Então, são muitos setores importantes, né? O eletrônicos, por exemplo, 23% da aplicação nos eletrônicos. Enfim, só uma constatação interessante aí da demanda, né? Onde é demandada a prata. Aqui tem um gráfico semelhante, mas agora falando sobre o ouro, só para a gente ter um comparativo, né? No mercado de ouro, essa quantidade industrial é somente de 7,5%, né? Então, mostra essa disparidade que existe entre esses dois metais. E o que a gente entende com isso? A gente entende que 92,5% da toda a oferta de ouro é usada como investimento. Ou seja, o ouro ele está muito mais relacionado na mente das pessoas como um ativo financeiro mesmo. Sim. Né? É um ativo que garante confiança, né? Garante lastro e em contrapartida a prata ela tem esse perfil bastante industrial ainda, né? Bom, só passando um pouco sobre as aplicações, né, que a prata tem. O mercado de joias ali, como vocês viram, é um grande mercado que tem representatividade, né? Não é à toa que o brilho é aproveitado para joias, né? Porque a joia tem como objetivo que é justamente isso, né? Brilhar, chamar atenção, né? Sem dúvida. Então, por isso é muito utilizado. Depois aí as moedas, né? E aqui no Brasil a gente, infelizmente, a gente perdeu bastante dessa tradição, né? Estava comentando anteriormente aqui com você, né, Carol? Não sei se os mais antigos vão lembrar, né, da época dos réis, lá no início do século passado. Existiam algumas moedinhas ainda de prata ali, né? Que tinha muito teor de prata. E depois disso, que virou cruzeiro, a gente praticamente não teve mais nada, né? Perdeu mesmo. Ao menos de curso normal, não houve, exceto as moedas comemorativas, né? Mas aí não representa, né, grande coisa, porque essa tradição, né, de carregar moedas de prata, de valorar a prata, foi se perdendo, né? Enquanto que nos Estados Unidos é uma prática até hoje, né? Isso foi perseverado lá, eles nunca deixaram de emitir moedas de prata, né? A Casa da Moeda Americana.
Então, por essa questão, a gente tem um mercado muito mais líquido nos Estados Unidos de prata do que a gente tem hoje no Brasil. Existe mais tradição de não vou dizer investir, mas talvez guardar a prata, pensando no futuro? Existe. E você Olha tem só. muito mais negócios, né, que lidam com prata. Você encontra, às vezes até no seu bairro, alguém lá que vende moedas de prata, compra e vende moedas de prata. Então, você tem muitos negócios ali. E o preço também é mais acessível que no Brasil, né? Isso também tem a ver com a questão da produção. O Brasil, ele não é produtor de prata, né? Então, talvez isso também ajudou com que o Brasil perdesse esse costume, né, de valorar a prata, de entender o real valor que ela tem. Sempre foi mais difícil aqui conseguir prata, né? Quando você fala que o Brasil não é produtor de prata, ele não é produtor de moedas de prata ou do ativo bruto? Do minério de prata. Do minério de prata. Então, ele precisa trazer de fora. Exatamente. E isso é uma das coisas que impacta no preço. Sim. Não só no preço, mas na escassez também, né? A gente tem uma escassez maior da prata. Então, não é à toa que quando você fala em prata, soa estranho, né? Nossa, prata como investimento? Exatamente. Tem moedas em casa de prata. Para uma situação que conversa futura. de doido, né? Mas parece que tem mais doidos surgindo por aí, né? Aos poucos a gente vai encontrando os doidos, despertando, né? Esse conhecimento. Mas tem toda uma razão de ser, né? A prata não existe no Brasil, então toda a prata é importada hoje, e essa importação encarece, né? Tem muita tributação em cima da prata, né? Tributação a ponto de ser 70% mais caro do que comprar nos Estados Unidos, por exemplo. E outra coisa é a fabricação, que também agrega valor, né? Em moedas, em barras, em lâminas. Então, tem essa diferença aí do mercado americano para o brasileiro. Muito Mas a gente está aí nesse propósito de tentar trazer, resgatar um pouco, né, desse valor que foi perdido, né, desse conhecimento, porque existe muita oportunidade, a gente vai ver mais à frente aí nesse metal, né. Só dando continuidade, então, aos setores de aplicação, que a gente vê o mercado de fotovoltaicos, né, ou seja, painéis solares sendo grandes utilizadores de prata, né. Aqui um item curioso, chuvas artificiais. A gente tem um exemplo aí na China, né? Acho que foi na época da Olimpíadas que teve na China, onde foi utilizado muito isso, né? A emissão de iodeto de prata nas nuvens, né? Junto com gelo seco, se eu não me engano, para provocar chuvas. Estou me lembrando de Dubai. Pois é, Dubai também utiliza essa técnica aí, né? Inclusive, a gente recentemente falou na TVCH disso, né? Exatamente. Mas então aí é curioso, mas é uma aplicação bastante tecnológica, né? Eu diria, da prata aí, como provocar chuvas onde há necessidade, né? Depois a aplicação aí no setor já de saúde, em desodorantes e cosméticos, como bactericida, né? Atividade antimicrobiana. Aqui a aplicação em baterias e pilhas, né? Que é usado o composto... me fugiu aqui algum nome. O óxido de prata, né? Muito utilizado aí em baterias. Numa época de carros elétricos, né? E como é que essa demanda vai crescendo, né? Painéis solares que carregam bateria, bateria de celular, bateria tudo que é jeito, né? Imagina o tamanho desse mercado, né? A demanda que existe por prata para poder suprir, né? Esse setor industrial, né? Aqui algumas citações, né, de notícias que mostram também a aplicação na área da saúde. Pesquisadores desenvolveram tecido com micropartícula de prata capaz de eliminar por contato o coronavírus. Então, aí se comprova, né, com a força da atividade antimicrobiana, né, da prata. Aí mais um falando das partículas de prata antimicrobianas
podendo ser usado na construção de superfícies que repelem o coronavírus. Aqui só um exemplo de como o extrato de prata ele age em bactérias, né? A filtragem de água, né, muito utilizada a prata ali para purificar a água, né? Olha só. Aproveitando essa própria propriedade dela de Antibacteriano, exatamente. bactericida, né? Uhum. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou te recomendar 2 vídeos aqui. Esse primeiro, com o Felipe Castelo Branco, vai te falar um pouquinho sobre esses mecanismos de controle muito bem arquitetados aí pelo sistema. E se você quer saber mais desse conteúdo sobre a prata, aqui tá a live na íntegra, não deixa de ir lá conferir. Até a próxima!